Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronaldo na área, Química Ensinada também. Estamos fazendo aí hoje uma revisão, uma retomada de conteúdos, atendendo a pedido de uma aluna nossa. E a gente vai estar comentando aí algumas questões. Então vamos ter aí alguns vídeos, algumas sequências relacionadas aí à revisão. Esse primeiro vídeo nós vamos estar falando sobre uma questão, uma questão assim bem ampla, tratando de vários assuntos aí relacionados à termoquímica, que a gente considera muito interessante a atenção de vocês, porque envolvem muitos assuntos relacionados aí dentro do segundo ano do ensino médio, dentro da físico-química, e também dentro da termoquímica. E outros assuntos relacionados também, como o balanceamento, enfim, uma questão bem ampla que nos dá uma ideia bem interessante de vários conteúdos, ok? Então vamos lá para a questão então. Olha só o que ela diz. Considere a equação, Então nós temos aqui uma equação do etanol. Esse aqui é o etanol, o combustível etanol no estado líquido. Ele vai estar aí reagindo com o oxigênio no estado gasoso, formando aí gás carbônico mais água. Então essa é uma reação clássica, uma reação de combustão, uma reação clássica. Então toda reação de combustão ela é exotérmica por natureza, e essa reação de combustão sendo exotérmica, ela libera calor para o meio ambiente, Reação aí que libera calor, ok? E como toda reação de combustão aí que envolve um combustível reagindo com o oxigênio, nós vamos ter a formação de gás carbônico e água. Mas a gente percebe nesse exercício que o próprio exercício já nos diz que é para, primeiramente, fazer o balanceamento da equação, porque a equação não está balanceada. E a gente percebe isso, porque aqui nós temos dois carbonos e aqui só tem um. Então a gente já percebe que a reação não está balanceada, então primeiramente devemos balancear para ter aí os coeficientes estequiométricos corretos para o devido balanceamento, a devida proporção de equilíbrio aí das quantidades, ok? Bom, então vamos lá para o balanceamento. Se eu tenho dois carbonos aqui no reagente, eu tenho que ter dois carbonos aqui no produto. E aqui eu estou tendo um só. Quando não tem número aqui embaixo, significa que é um carbono somente, certo? Então, para eu ter dois aqui, eu vou ter que colocar o coeficiente 2 aqui para também ter dois carbonos, ok? Então acertamos o carbono. Vamos para o próximo elemento agora, que é o hidrogênio. O hidrogênio eu tenho na molécula do etanol, nós temos aqui 5 hidrogênios aqui, só que tem mais um aqui. Então a gente tem que somar essas duas quantidades. 5 com 1 dá 6. Então nessa molécula do etanol tem 6 átomos de hidrogênio. Só que aqui nos produtos temos somente 2. Então para acertar isso eu devo colocar aqui o coeficiente 3, porque o 3 vai multiplicar o 2, 3 vezes 2 dá 6, então ficamos aí com a quantidade exata de hidrogênios. Vamos agora para o próximo elemento, que é o oxigênio. Então veja bem, aqui na molécula de etanol tem um oxigênio somente, e eu tenho o oxigênio aqui do gás oxigênio. Então nós devemos aí somar essas duas quantidades, certo? Bom, e também devemos somar as quantidades de oxigênios aqui nos produtos. Então eu vou ter aqui, 2 vezes 2 dá um total de 4 oxigênios, e 3 vezes 1 dá 3 oxigênios. Então nós vamos somar aqui essas duas quantidades. 4 com 3 dá 7. Então eu tenho ao todo aqui no produto 7 oxigênios. E aqui nos reagentes eu tenho 2 aqui com mais 1 aqui, dá um total de 3, certo? Então eu tenho que ter 7 aqui também nos reagentes. Como que a gente vai fazer isso? Se eu colocar um coeficiente 3 aqui, eu multiplico 3 vezes 2 dá 6, somando-se com mais 1 aqui, vamos ter um total aí de 7 também. Daí a equação fica totalmente balanceada. Lembrando que quando a gente não usa número aqui na frente, subentende-se que nós temos aí o coeficiente de número 1. Agora, enfim, a questão está balanceada. Agora ela está com sua proporção correta. Então, olha só. Olha o que diz aqui. É uma questão de somatória, Tem um grau de dificuldade maior justamente por isso. Questões de vestibulares que traz aí somatória, então o aluno tem que estar bem mais atento
na resolução. Então, resolver de fato todas as opções, ok? Então, diz assim nessa opção número 1, a combustão de 46 gramas de etanol. Bom, então relacionou agora a massa em gramas. E aqui nós temos a quantidade de etanol em mol, né? Por quê? Quando nós fazemos aqui o balanceamento, esses coeficientes que nós colocamos aqui na frente, esses coeficientes vão trazer para nós a relação estequiométrica em mol, ok? Então, ou seja, eu já devo saber que nós temos aqui, ó, 1 mol de etanol com 3 mols de O2, com 2 mols de gás carbônico, produzindo aqui 3 mols também de água, certo? Bom, e quando a gente tem aqui uma afirmação de 46 gramas de etanol, então nós vamos ter que fazer aquela velha, né, conversão de mol para gramas. Isso nada mais é do que a massa molar, porque a massa molar da substância traz a informação em gramas por mol. Então é justamente o que eu quero aqui para o etanol. Se eu tenho 1 mol de etanol, o valor da sua massa molar vai trazer a massa em gramas para cada mol da substância. Então basta você calcular essa massa molar do etanol. Então vamos calcular aqui, ó. Esse exercício aqui, inclusive, ele deu os valores de massa de carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Eu que não coloquei aqui, mas na questão tem, né? Fornece. Então fica bem fácil, bem simples. Então para a gente calcular a massa molar aí do etanol, nós temos 2 carbonos, né? Então eu tenho aqui 2 vezes a massa do carbono, que é 12, certo? Hidrogênios, eu já posso somar o total, eu tenho 6 hidrogênios ao todo, vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Oxigênios eu tenho um só, né? Tenho um oxigênio só, então vai ser 1 vezes a massa aqui do oxigênio, que é 16. Então isso aqui vai dar 24, isso aqui dá 6 e isso aqui dá 16, ok? Então somando isso, nós vamos ter aqui, ó, 16 vai 1, 2, 3 e 4. Então, ou seja, a massa molar do etanol é de 46 gramas por mol, certo? Então, ou seja, aqui está fazendo a afirmação seguinte: a combustão de 46 gramas de etanol produz 2 mols de CO2? É fato. Por quê? Eu sei aqui que 46 gramas equivale para nós 1 mol, certo? Então, está fazendo a afirmação aqui justamente do balanceamento, ó. 1 mol de etanol produz 2 mols de gás carbônico. É isso. Então, essa opção aqui está certa, está correta, ok? Então, a solução aí dessa questão, ela baseia-se na resolução do balanceamento. Então, vamos para a segunda situação aqui. O calor molar de combustão, essa opção aqui, acredito ser aí a que tem um grau maior de complexidade, né? Maior atenção do aluno aí. Então, o calor molar de combustão aqui trata do calor da entalpia padrão, né? Que relacionado com a termoquímica, a entalpia padrão de combustão nada mais é aí do que a variação da entalpia, né? De combustão envolvida aí na combustão completa de 1 mol de determinada substância, feita em condições padrão, né? Inclusive aqui cita que nós temos aqui a condição padrão, que é de 25 graus Celsius e também de 1 atm, ok? Então, ou seja, para cada mol de etanol queimado, calculamos a energia no processo, né, levando em conta aí os coeficientes. Então, por isso que é tão importante a gente fazer o balanceamento da equação, senão não teria jeito, né? E para a gente obter isso, né, o calor molar de combustão, né, do etanol no estado líquido, é o que nós temos aqui, estado líquido, então está fazendo a afirmação aqui que é de menos 369,3 kJ por mol, considerando os calores de formação e as condições citadas. Então nós vamos ter que utilizar essas informações que o exercício nos deu, certo?
Lembrando que aqui o exercício não cita um calor de formação, que é do O2. Mas a gente sabe que toda substância simples, e o O2 é uma substância simples, o calor de formação, por ser uma substância simples, é zero. Então, por isso que o exercício nem cita, ok? Mas para a gente encontrar a resposta desse exercício, a gente vai ter que calcular o ΔH, que é a variação da entalpia, a variação do calor. E para a gente calcular o ΔH, a gente tem que fazer a seguinte conta, né? O ΔH aqui, que vai ser calculado do etanol, né? Nós vamos ter que pegar aqui o calor dos produtos menos o calor dos reagentes. Aquela famosa equação aí, né, para determinar o ΔH. Mas veja que nós não temos a entalpia dos produtos e nem a dos reagentes, nós temos somente o calor de formação de cada um deles. Então vamos ter que calcular primeiro isso para depois aplicar a fórmula, certo? Então vamos calcular aqui, primeiro dos reagentes, são dois reagentes, né? É o etanol e o O2, o gás oxigênio. A gente sabe que esse valor aqui é zero, né? Então, a hora que você soma um com o outro, nós vamos obter somente o que vai ser levado em conta aí, é somente o valor aqui do etanol, que é de menos 277,6. Então esse aqui é o calor do reagente, né? Já podemos colocar aqui, ó, que essa entalpia do reagente aqui é menos o reagente aqui em questão é o etanol, né? Porque o O2 é zero, então aqui vai ser menos 277,6, certo? Só que tem um detalhe. Nós devemos também considerar os valores aqui estequiométricos, né? Então eu posso usar esse valor aqui, porque aqui no reagente nós só temos 1 mol de etanol. Então daí fica bem básico, né? Agora, em relação à entalpia dos produtos, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, porque nos produtos aqui eu tenho 3 mols de gás carbônico, e 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água. Então eu vou ter que multiplicar esses calores de formação por esses coeficientes que eu tenho aqui, certo? Então vamos fazer a continha aqui do lado, ó. Então, ou seja, deixa eu aproveitar aqui o quadro. Vamos pegar aqui a entalpia dos produtos, né? Então vai ter que ser a soma dessas duas quantidades. Então vamos primeiro calcular aqui do gás carbônico. Só que eu vou ter que multiplicar por 2, né? Porque o gás carbônico são 2 mols. O calor de formação do gás carbônico é de menos 393,5. Então eu vou ter que fazer a multiplicação disso aqui primeiro. E vou ter que somar aqui juntamente com o outro produto, que é a água. Só que são 3 mols, né, de água formada. Então vou ter que multiplicar aqui, o calor de formação da água é de menos 285,8, certo? Então aí uma continha de vezes e depois também de mais, ok? Então vamos aqui calcular, ó, o calor do produto vai ser... A hora que a gente faz essa multiplicação aqui, a gente vai obter aqui um total de menos 787. 787. Mais, né? A hora que a gente faz essa multiplicação aqui, o professor já fez anteriormente, é claro, né? A hora que a gente faz essa multiplicação aqui, a gente obtém menos 857,4. Certo? Vou colocar entre parênteses aqui, né? Então tem a questão aqui do joguinho de sinal, né? Mais com menos vai dar menos. Então aqui o calor do produto. Então a hora que eu pego menos aqui, mais com menos aqui vai dar menos. Então eu vou ter assim, ó, menos 787 menos 857,4, ok? Então, menos com menos, lembrando aí da regrinha da matemática, né? Menos com menos vai dar mais, certo? Então, o calor aqui do produto, então vamos repetir aqui, ó, ΔH é igual. O valor aqui do HP vai ser o valor de menos 1644,4.
certo? Então, menos 1644,4. Aqui tem um joguinho de sinal para ser feito, ó. Então, vamos repetir o resto aqui. ΔH, que é igual a menos 1644,4, mais com menos dá mais, né? Mais 277,6, certo? Então aí a gente vai ter que fazer o quê? Menos com mais da continha de mais, né? E vamos pegar o sinal do maior. E o resultado aqui vai dar, então, da variação da entalpia aqui, o ΔH, né? O ΔH vai ser a continha e o resultado disso aí. Então vai ser 1.300 menos, né? 1.366,8 kJ por mol, certo? Então essa é a resposta aí para a variação da entalpia entre os produtos menos os reagentes. E a gente confere que o valor aqui, ó, não está batendo, né? Não exatamente chegou perto aí, mas aí não é o mesmo. Então esse 2 aqui para nós não confere, tá? Então aqui o 1 tá certo, o 2 não, tá? Então a gente teve todo esse trabalho para chegar a uma resposta aí que não era verdadeira, né? Mas temos que fazer. Aí a opção 4 diz assim: para cada mol de etanol que sofre combustão, são gastos 67,2 litros de O2, considerando a CNTP. Bom, aí tem um outro conteúdo relacionado, gente. CNTP, nós temos que lembrar da CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Toda vez que você tem um gás na CNTP, né, nessas condições, nós vamos poder especificar aí que um mol desse gás, ele ocupa um volume de 22,4 litros, certo? Então, ou seja, aqui está fazendo referência ao gás O2. Eu tenho 3 mols de O2. Então basta a gente fazer a multiplicação aqui de 3 vezes 22,4 litros, certo? Então 3 vezes 22,4 litros, nós vamos obter aí um total de 67,2 litros exatamente. Então essa resposta aqui, ela está correta, tá? Então aí está certo. Então, bastamos aí, nós fazemos multiplicação, né? Basta aí multiplicar 3 vezes 22,4, chega no resultado. Última opção aqui. Assim como toda reação de combustão, a do etanol pode ser classificada como uma reação exotérmica. Positivo, isso é verdade, gente. Toda reação química de combustão ela é exotérmica, o que significa que ela libera calor. E isso a gente comprova pelo resultado aqui do ΔH, né? O ΔH aqui ele dá negativo. ΔH negativo refere-se à reação exotérmica. Então, está certo. E também pode ser considerada aí como uma reação de óxido-redução. Oxirredução, exatamente, gente. Reação de combustão também é uma reação de oxirredução. Então aí também está certo. Isso é questão teórica, né? São conceitos teóricos relacionados tanto com a termoquímica como também com a oxidação e redução, né? Então, essa opção 8 aqui também está certa. Então é uma questão de somatória, então basta a gente fazer a soma aí de todas essas alternativas corretas e nós vamos ter aqui uma soma, né? Qual vai ser o valor dessa somatória? Olha, 8 com 4 dá 12, com mais 1, 13. Então a soma aqui dá 13. Ok? Então, daqui a pouquinho a gente volta aí com outro vídeo, né? Com outro exercício, falando também aí sobre preparação de vestibular, de Enem, ok? Então, não esqueça, inscreve aí no canal, dá uma força aí pro professor Ronaldo, senta o dedo aí no like, explode no like, valeu? Ajuda aí a química a chegar mais longe sempre. Tchau, tchau, gente, um abraço.